Hoje, no Chá das Quatro, nós vamos explorar o impacto das mudanças em nossas vidas. Descubra como as mudanças podem transformar e moldar quem somos como indivíduos. Enfrentaremos desafios, exploraremos novas oportunidades e aprenderemos valiosas lições ao sair da nossa zona de conforto. Então, fique ligadinho, o nosso programa já está no ar. Muito bom estar com vocês nessa oportunidade, gente, e hoje com Priscila e Simone aqui no estúdio. Bem-vindas, meninas. Obrigada, Prazer estar aqui mais uma vez. Sempre bom. Vamos falar sobre mudanças, né, gente? Mudança, a gente quer mudar, mas mudança não é bem confortável, trabalho, né? Mudar dá trabalho, gente. Para falar sobre os impactos das mudanças em nossas vidas, nós recebemos uma convidada muito especial. Vamos ver quem é ela? Gaúcha de Pelotas, Maria de Fátima Costa Quinlan, conhecida como Bebel, administra, junto com o marido David Quinlan, o Ministério PFG. Além disso, é responsável pelo projeto Compaixão e viaja pregando a palavra do Senhor pelo Brasil. Cursou aulas de canto na Escola de Música PFG Music e na Escola de Música Celinha Braga, em Belo Horizonte. Além do canto, Bebel Quinlan fez parte da companhia de teatro Família Maldonado, tendo atuado em várias peças e 2 curtas-metragens. Como produtora artística, realizou as conferências Paixão, Fogo e Glória dos anos 2000 a 2011 em várias cidades brasileiras. Foi também uma das organizadoras da Conferência nas Alturas nos anos de 2001 e 2002 em Belo Horizonte. Bebel é produtora, juntamente com o marido, dos CDs e DVDs David Quinlan. Ela é formada em Administração e Pedagogia, além de ser a líder fundadora do Ministério Paixão, Fogo e Glória e da Associação Humanitária Compaixão, no aglomerado da Serra, em BH. Bebel é mãe de Doni, Dani e Angel. Aí, Bebel, eu não sabia que você era atriz, não, Bebel. Essa é uma faceta comum, né? Da sua personalidade que eu não sabia. Temos algo em comum? Que coisa boa. Obrigada, viu, por me convidar. Mas eu acho que você me convidou porque eu também estou passando por uma mudança radical nos últimos, né, sei lá, 1 ano e pouco, né? Agora vovó. Pois é, gente. Então... Eu tô doida pra chegar nessa mudança, Bebel. É tão boa. Eu tô doida pra chegar nessa mudança. É tão boa. Todo mundo só fica passando docinho na minha boca, assim, Helena, você vai amar ser avó. Eu só fico na querência, mas enfim. Bom, gente, esse tema, mudança. E como eu disse para as meninas aqui, mudar, a gente sempre quer mudar, evoluir, melhorar, mas mudar sempre é um lugar de desafio. Né? Verdade. Não é fácil, nem sempre é tranquilo mudar. E mesmo que seja uma mudança planejada, não, você planeja aquilo, você quer fazer algo diferente, mudar de profissão, ou passar do seu status solteira para casada, né? Casada sem filhos para casada com filhos, né? Quando as escolhas vão ser vindo na vida da gente, a gente faz escolhas. Algumas mudanças são pelas nossas escolhas. Mas mesmo essas que são escolhidas, planejadas, elas não são fáceis. Verdade. Qual que vocês acham que é o maior desafio para uma mudança? Vamos abordar sobre esse prisma primeiro. Uma mudança que a gente planejou. Porque tem mudanças que não são impostas pela vida. Acontece algo radical na nossa vida e a gente muda. Mas quando a gente escolhe e a gente se depara com situações que não são fáceis, o que vocês acham que é o mais pesado numa mudança? Eu acho que jogar que é velho fora. Não sei se vocês já mudaram de casa, já mudei. Gente, a gente fica pegado, tem uns negócios que estão lá em casa, eu mudei, deve ter uns 6 meses que eu mudei de casa. Tem uns negócios que estão lá que tá para eu jogar fora, mas eu não joguei ainda. Mas assim, eu não usava fazia bastante tempo, eu não sabia, nem que tinha lá em casa mais, ficava num
um sótão que eu tinha na minha casa antiga. E aí, esses negócios estão guardados lá ainda. E enquanto estava falando de mudança, eu falei, gente, eu tenho que olhar aquelas coisas lá. Até hoje eu não tirei. Então, eu acho que a gente desapegar daquilo que a gente tinha num outro cenário, né? Porque eu mudei de uma forma planejada, igual você falou. Mudei, planejei bonitinho, tinha um carro de mudança, todo mundo embalou minhas coisas. Mas tem algumas coisas que ainda estão lá na casa nova, mas não serve para nada lá mais. Não faz sentido parte, estar lá, sabe? Assim, até que eu já comprei outras coisas para casa nova e essas coisas estão lá ainda. Eu preciso desapegar dessas coisas, assim. Eu acho que isso é uma das coisas difíceis. E isso traz para a vida também, né? Porque às vezes você está falando de coisas físicas, né? De objetos, de assim, coisas que não cabem mais. Mesmo para essa vida, exatamente. Sabe? Porque desapegar de algumas... E aí, no caso, o que seria esses sentimentos, seriam? Eu acho que é um sentimento, eu acho que são lugares, eu acho que são pessoas, eu acho que são formas antigas de viver, formas antigas de ver as coisas, se readaptar mesmo, sabe? Se permitir ser uma nova pessoa, e por que não? E por que não escolher um caminho diferente, sabe? E você, Simone? Eu acho que o medo, ele paralisa muito essa mudança, né? A gente tem muito medo do novo, de não dar conta, do desconhecido. Ah, será que eu vou conseguir fazer isso aqui? Porque esse lugar aqui já está confortável, já conheço, já entendo, já sei como que é. Só que, às vezes, quando a gente dá esse passo para o novo, a gente supera também as nossas expectativas. A gente não espera expectativa. Você começa a fazer coisas que você não achava que você fosse capaz de fazer. Então, é um desafio que você vence que te ajuda também no crescimento, muito. Que você não consegue ter crescimento sem mudança. É verdade, é verdade. E você, Bebel? Olha, eu posso, né, pensando no tema, eu passo assim por vários momentos da minha vida, porque eu sou filha de militar. Não era cristã, não era evangélica, né? Sim. E, de repente, eu aceito Jesus, caso, mudo de cidade. Tudo na sequência. Então, foram muitas mudanças, né? Nós mudamos, caso com um missionário, que é uma realidade completamente diferente, né? Pais missionários que foram a várias nações mesmo, sendo missionários, morando nos locais. Depois vieram abrir igrejas aqui em Minas. Então, assim, é uma mudança extremamente radical, né? Os hábitos são completamente diferentes, europeu, né, uma brasileira. Então, assim, mudanças o tempo todo, né? Então, mas eu penso muito em propósito, sabe? Porque, no meu caso, casando com o David, aceitando o desafio de ter que mudar radicalmente muitas coisas na minha vida, desde sonhos a hábitos mesmo do dia a dia, ou seja, uma coisa bem radical para uma coisa bem simples, né? Passando por tudo isso. Mas eu vi o propósito, né? As mudanças eram necessárias a fim de um propósito. Eu acho que isso é muito importante, né? Para a gente, como cristãos, né? Tudo que a gente faz tem que ter um propósito, né? Então, acho que isso, muitas pessoas simplesmente mudam. Mas por que eu mudo? Por quê? Né? Qual o objetivo? Qual o propósito disso? Eu acho que isso tem que estar bem enraigado, né? Dentro da gente. Dentro da gente. Porque, na realidade, nós sabemos que estamos aqui, que usufruímos de tudo que está aqui, mas que tem muito mais, né? Aqui é um piscar de olhos, né? Comparado com toda a eternidade. Então, eu acho que mudança tem muito a ver, para mim, com isso, propósito. E a gente gosta de... Eu acho que a maior dificuldade da mudança é porque na mudança a gente perde um pouco do controle, né? E o ser humano ama ter um controle. A sedução lá no jardim foi essa, né? Para a mulher. Claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal, entendeu? Não é, você não vai viver debaixo da dependência de Deus, você vai ser autossuficiente. E a gente ama ter o controle na mão. E a mudança, ela tira o controle da nossa mão. Seja essa mudança
eletiva, eu escolhi, eu quero fazer essa mudança. Mesmo quando começa o processo, você sabe que tem coisas que você não pode controlar, né? Você se casou por amor, casou porque quis casar, mas veio na sequência um tanto de outras coisas que você não escolheu, né? Ou você não teve o controle nas mãos. Eu me lembro que uma mudança importante que eu sofri na minha vida foi a maternidade. Quando a maternidade acontece, ela é muito romantizada. Verdade. Né? Todo mundo romantiza muito a chegada dos filhos. E, claro, vamos dizer a verdade, filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é o galardão. Então, assim, realmente é o plano de Deus. Mas a gente vive num tempo anticristo. A gente vive num sistema anticristo. A gente vive num sistema anti-Deus, né? Declinado de Deus, distante de Deus. Então, todos os projetos de Deus, eles sofrem uma sabotagem na nossa vida, começando na nossa mente. Então, quando a gente encara uma realidade, que quando você olha pela perspectiva simplesmente da palavra de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, poxa, quantas mulheres gostariam de ser mães? E eu estou tendo o privilégio de ser mãe. Né, gerar uma vida, olha que milagre, uma pessoa foi tecida no meu ventre. Isso é um momento de celebração, isso é um momento de gratidão. Mas às vezes, por causa do contexto que a gente está inserido, de tantas cobranças acerca da mulher, mas você vai fazer o quê? Você vai ser mãe? Só mãe? Né? Então, você vai ter que ficar em casa esses próximos 30 dias, enquanto todo mundo vai seguir com a vida lá fora. Você agora não vai poder ir em todos os lugares, porque tem que prestar atenção na saúde da criança. Então, quer dizer, né? São pensamentos que nos ocorrem que a gente não percebe, mas que vão saqueando a nossa alegria. Por isso, a gente tem que desenvolver mesmo uma nova mente, como o apóstolo Paulo propõe em Romanos capítulo 12, né? Não vos conformem com o modelo desse século, com a forma de pensar desse século. Não pensem da mesma maneira que o século pensa, mas renovem o entendimento de vocês. Porque aí, então, vocês vão poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, a gente precisa de transformar a nossa mente. Muitas mudanças, eu acho que são mais dolorosas para a gente, porque a gente não enxerga sob uma perspectiva do céu. E a mudança também, eu acho que ela incomoda as pessoas quando a gente muda. A começar de quando você conhece Jesus e começa a mudar o comportamento. Quando Jesus entra na nossa vida, não tem como você se comportar da mesma forma. E isso começa a incomodar pessoas. Então, tem pessoas que retrocedem, que ficam no mesmo lugar, que elas preferem não passar por esse incômodo e prosseguir do que e mudar realmente e prefere ficar no lugar delas. Ah, não, aqui é mais confortável, porque eu não vou ter esse tipo de luta, as pessoas não vão ter que falar, né? Então não dão conta. Só que elas não entendem também que a partir do momento que você se posiciona, depois você adquire um respeito a partir da sua mudança. Então, o princípio realmente ele incomoda as pessoas, mas depois elas passam a te respeitar. É verdade. Gente, vamos colocar mais uma mulher na nossa roda de conversa? Hoje nós vamos falar com a pastora Simone Machado, online. Oi, pastora Simone. Pastora, não estou ouvindo o seu áudio. Você está me ouvindo bem? Sim. Agora estou te ouvindo. Chegou o seu áudio para mim. Tudo bem, querida? Tudo na bênção, é uma honra estar aqui com vocês. Para nós também é uma honra estar te recebendo. Pastora Simone, a gente estava falando aqui sobre, como você já estava acompanhando aí o bate-papo, a gente estava falando sobre as mudanças que a gente escolhe, né? As mudanças que vêm na nossa vida de uma maneira mais conformada, vamos dizer, fazendo parte do processo natural. Mas que tem umas mudanças que nos são impostas de uma maneira radical, como é o seu caso. Você viveu muitas mudanças ao longo da sua vida toda e algumas delas de uma maneira bem radical e dolorosa. Você pode compartilhar alguma coisa com a gente, pastora? Claro. O que eu compartilho hoje, pastora, virou um livro. Ai, que coisa boa! Isso é muito bom. O livro chama Eu Sobrevivi. Uau! Eu conto aqui o acidente que eu sofri de carro. 21 anos de idade. Eu não conhecia Jesus. E depois que o carro bateu de frente com o meu, na BR-MG10. E eu fiquei 1 ano sem andar. Uau!
usando fralda descartável, comendo comida batida no liquidificador. Meu Deus. Quebrei o fêmur, bacia, acetábulo, 4 costelas, afundamento abdominal, cervical, maxila, mandíbula, 8 dentes, traumatismo craniano, infecção generalizada. E hoje não, né? Eu perdi 4 centímetros da perna, tem algumas limitações. E durante esse tempo ali, foi quando eu ganhei um CD, Águas Purificadoras do Diante do Trono. Uau! Eu vivia tão bem no pecado e minha vida não tinha nada em comunhão com o Senhor. Além de vir de um lar abusivo, o pai bebia muito, minha mãe abandonou a gente. Então, quando eu conheci Jesus, eu decidi que minha vida não ia mais ser a mesma, né? Eu briguei com o Senhor. Assim, para que eu fui te conhecer? Agora eu não consigo pecar mais, mas eu sou grata porque eu sobrevivi, né? Uau. Então eu entendi que é um propósito. E o propósito hoje é que eu trabalho com mulheres da igreja, né? Eu sou pastora Lagoa Ipiranga e eu trato justamente a identidade, porque nesse período de mudança, transformação, eu fui acompanhada do GC. O GC era o pastor Peter, faleceu recentemente, né? Ele me acompanhou ali durante todo o processo de completamente mudança de vida, né? Largar mesmo todo o pecado e servir o Senhor. E eu comecei a pedir para Deus um marido. Então, depois aí de 5 anos do acidente, com mais de 20 cicatrizes, dente falso, uma perna menor que a outra, o Senhor me presenteou com marido. Já está casada há 6 anos. Graças a Deus. E o ministério é esse, né? Eu vi essa mudança, as pessoas às vezes me perguntam assim, você passaria por tudo novamente para ser quem você é hoje? Eu falo que a minha resposta é sim. Porque a melhor mudança que houve na minha vida, bem tragicamente, né, que foi muito doloroso, foi ter conhecido o Senhor e ser a pessoa que eu me tornei com Cristo. Amém. Ô, pastora Simone, muito obrigada por você ter compartilhado um pouquinho da sua história. Fala pra gente novamente o nome do livro, para quem gostar, para quem quiser adquirir o seu livro para saber mais detalhes dessa história. Sobrevivi. Eu sobrevivi. Amém. Eu sobrevivi, tem a venda ali em todas as livrarias, né? Fala, mas eu estou em Lagoa Ipiranga, na rua Jacuí, 3413. Estou sempre ministrando em Lagoa. Ponho à disposição todas vocês. Muito obrigada, querida. Um grande beijo para você, pastora Simone. Ô, gente, perdoe a gente aí, a gente está com um probleminha de conexão, por isso que... Mas eu acredito que deu para a gente entender, né? Deu para todo mundo entender. Ela deu um resumo, né, gente? Porque é uma história cheia de detalhes. E ela deu um resumo, mas que deu para a gente ter um impacto de quanta mudança. Você já pensou, você está levando a sua vida, uma jovem de 21 anos, está levando a sua vida de boa. Um acidente mudou radicalmente. Você ficar 1 ano sem andar, 1 ano usando fralda, dependendo de outras pessoas. E nesse processo que parece que tudo está acabado, tudo foi arruinado, nesse processo ela conhece Jesus, começa uma nova vida e aí veio a palavra que a Bebel falou. Propósito. Né? Propósito. A gente tem muito medo do desconforto que a mudança traz. E algumas mudanças são bem dolorosas. Vem, às vezes, depois de um trauma, como o que a pastora Simone sofreu, né? Um trauma através de um acidente. Outras vêm por outros traumas que ela também sofreu. Então, imagina, um pai abusivo, a mãe abandona a família. Quer dizer, foram coisas que ela não escolheu. Sim. Ela não escolheu ter um pai abusivo, ela não escolheu que a mãe tomasse uma decisão tão radical e, na dor dela, também abandonasse as filhas. Ela não escolheu passar por aquele acidente. Mas olha como Deus pode mudar
toda maldição em bênção. E às vezes esse que é o grande lance. As pessoas, por causa dos seus traumas, das suas dores, elas fogem da única possibilidade de cura. Elas se afastam da única chance que elas têm daquela dor ser transformada em triunfo, né? Em significado, em propósito. Sim. E hoje você vê, ela abençoa outras pessoas, ela cuida de mulheres, ela ministra a mulheres sobre identidade. Tudo nela que foi fraturado, ela hoje faz parte do resgate, do trabalhar isso. Então, gente, você que está nos assistindo em casa, às vezes você pode estar passando por uma dificuldade grande aí na sua vida. Antes da gente chamar um intervalo, eu quero te dizer, não se afaste da possibilidade de cura que é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou, eu sou um caminho, uma possibilidade. Não, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o que Jesus veio é fazer reconciliação para que você, reconectado ao seu Criador, sua vida realmente tome outro propósito. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, que a gente vai continuar falando sobre mudanças. Estamos de volta no Chá das Quatro, hoje falando sobre o impacto das mudanças na nossa vida. A gente acabou aqui de ouvir um testemunho impactante, né, da pastora Simone sobre mudança, e a gente falou sobre mudanças que são impostas pela vida, pelas circunstâncias, que pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento, e mudanças que são eleitas, planejadas, coisas que a gente busca fazer e que mesmo assim trazem desconforto. Cada um de nós aqui colocou no primeiro bloco a sua perspectiva. E nesse segundo bloco, gente, eu queria ver com vocês se vocês gostariam de compartilhar da vida de vocês, das mudanças. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já passou por um desafio, uma mudança, ou está passando, né, por uma mudança. Se você tivesse que extrair uma pérola, porque fala que ostra feliz não produz pérola, né, gente? Então, a mudança, ela traz os seus desconfortos. Mas se você pudesse compartilhar uma pérola que você tirou de uma mudança que você passou na sua vida, o que você diria hoje? Alguma de vocês tem alguma coisa para compartilhar? Olha, eu estou vivenciando uma mudança exatamente nesse momento. Estou readaptando toda a minha vida a uma situação nova que eu estou vivenciando. Eu saí de um momento em que eu estava como musicista, aí eu decidi que eu ia ficar em casa com os meus filhos, né? Não ia ficar mais assim. Eu tinha muitas aulas de piano que eu dava, aí eu dei um tempo, foi logo nessa transição da pandemia, fui para casa, fiquei com os meus filhos, decidi que eu ia ficar com eles durante essa primeira infância. E aí, no meio do caminho, no meio dessa minha decisão, eu precisei voltar, só que eu precisei voltar de uma forma muito mais intensa do que eu tinha anteriormente. Eu precisei voltar como dona do meu negócio, das minhas coisas. E assim, eu me frustrei muito, né? Porque eu tinha idealizado algo na minha mente. Falei, eu teria esse tempo, eu queria estar, eu queria fazer. Então, primeiro teve um sentimento de frustração nessa mudança abrupta e rápida, que foi muito rápido. Então, primeiro eu me frustrei. E eu não estou reclamando de ter o que eu tenho, mas assim, estou compartilhando o quão doloroso é mudar até por uma perspectiva até de uma coisa boa, né? Eu estou num outro momento, eu tenho as minhas coisas agora, eu estou empreendendo. É legal, é muito legal, mas não foi isso que eu tinha planejado. Não era isso que eu queria nesse momento. Então, eu precisei me readaptar e primeiro o sentimento é de frustração. Depois é eu buscando o contentamento. E a terceira coisa que eu estou vivenciando é como que eu posso fazer o que eu me propus a fazer de forma muito intencional, de estar com os meus filhos de uma forma muito intencional, de viver esse momento deles com o tempo mais restrito. Então, eu tenho que ser muito mais intencional e polida no meu tempo. Não dá para eu ficar no celular igual eu já fiquei outrora. Não dá para eu ficar perdendo tempo com coisa que, sabe assim, picuinha. Não dá, eu não tenho tempo mais para essas coisas. Então, eu tenho que ser muito, assim, assertiva. Então, eu acho que a pérola que eu posso extrair dessas três coisas que eu falei, de todas essas três, eu acho que é a pérola do contentamento. Eu estar contente, apesar de não estar no lugar que eu imaginei que eu estaria nesse momento.
Olha, engraçado, semana passada eu descobri que 2 vizinhas, nossas, né, Simone? Nós somos vizinhas, né? Nós somos vizinhas. E eu descobri que 2 vizinhas super bem-sucedidas na área da moda simplesmente fecharam os seus negócios. No auge, não fecharam por uma circunstância, né, por dificuldade ou coisa parecida. E eu lembro que uma delas, eu liguei, né? Aí ela, Bebel, você não sabia? Aí ela me contou a história. Ela falou, Bebel, você não sabe o que é isso. 4 horas da tarde eu estou tomando chá com os meus filhos, com o bolo que eu fiz. 3 horas da tarde eu estava batendo bolo. Eu nunca vivi isso. Então, quer dizer, uma mudança extremamente radical na vida dela, buscando isso, né? Qualidade de vida, tempo com a família, né? Mudar radicalmente. Então, assim, eu achei super interessante. E eu também, né? Minha vida é sempre uma constante mudança, né? Agora, vovó, a gente tem orado com relação, talvez, a mudar. Isso não é segredo, né? Assim, a gente tem orado muito quanto a mudar para Santa Catarina. Esse último ano, eu comecei a investir na área de com parceria, construção de imóvel. Então, tudo isso é novo, né? Essa Bebel é surpreendente. Tudo isso é novo, né? Sem contar o compaixão, que a gente passa por novidade o tempo todo. O ministério, né? A gente voltou da pandemia e eu achei que as coisas iam mais lentas, né? E graças a Deus, no nosso caso, graças a Deus, assim, eu não estou dando conta, sabe? Eu gosto muito de falar com os pastores, de ligar, de saber o que eles querem, para ser bem assertiva e enviar David para os lugares certos, né? Então, assim, hoje eu não dou conta. Ontem era 10h30, eu estava no escritório e estava contactando com a pessoa lá no Espírito Santo para ela cuidar do WhatsApp para mim, dos e-mails para mim. Então, assim, é constante mudança mesmo, mas eu acho que isso é bom, isso traz vida para a gente. Pelo menos para mim, me faz muito bem. Então, a sua pérola seria, faz bem. A sua pérola desse momento seria... Vida, uma vida que está fluindo, nada que está parado. Funcionando. Eu não dou conta, não dá sabe? Não dou conta. Sabe? Eu sou aquele tipo de pessoa que quando levanta de manhã, pode ter acontecido assim, ter tido um dia muito difícil, mas quando eu levanto de manhã é como se tivesse tudo limpo, fosse tudo novo. Então, a novidade de vida, para mim, me traz essa energia, esse prazer, essa alegria, sabe? É muito bom. Eu gosto de desafios. É sua cara isso. Ô, gente, nós vamos, antes de saber a pérola da Simone, nós vamos chamar um homem para dar uma opinião nesse programa. Vamos para um VT com o Renato Henrique? É importante falar sobre o impacto das mudanças em nossas vidas, ao mesmo tempo que nós não podemos viver sem as mudanças. Viver faz parte de estar em contato com constante mudança. Aquilo que não nos desafia também não nos faz crescer. O problema é que a mudança sempre nos traz insegurança, porque o novo, ele nos dá medo. E muitas vezes fica mais fácil viver com o convencional, viver com o cômodo, viver com aquilo que a gente já está acostumado. Mas é sempre interessante ver na trajetória do povo de Deus, Deus sempre levando o povo a romper limites, a avançar em diferentes geografias, não só da geografia que é terrena, mas também geografias existenciais. Então as mudanças sim são um desafio, ao mesmo tempo nós não podemos fugir delas e nem evitá-las, mas nós podemos nos preparar para elas. Entendendo que nós não temos o controle sobre todas as coisas, entendendo que nós não necessariamente temos a obrigação de fazer tudo dar certo ou de forma
perfeita, nós precisamos simplesmente fazer o nosso melhor e muitas vezes dar um passo. Um passo é possível nós darmos, um passo é possível a cada um de nós dar em direção àquilo que está nos paralisando, né? A mudança tem o poder de nos fazer avançar e a falta da mudança tem o poder de nos paralisar. Então é importante fazer as pazes sim com a mudança, entendendo que não podemos viver sem elas, mas nós podemos aprender a conviver de forma harmoniosa com as mudanças que a vida nos traz. E cabe a cada um de nós interagir melhor com cada fase, com cada ciclo da nossa vida. A vida tem seus ciclos e em cada ciclo requer de nós um entendimento sobre essa nova estação, sobre esse novo ciclo e sobre essa mudança na nossa vida. Então faça as pazes com a mudança da sua vida e não fuja delas, mas aprenda a interagir e aprenda a conviver melhor com a mudança e extraindo dela tudo que você pode extrair para que você possa crescer e amadurecer. Muitíssimo obrigada, Renato. Que brilhante o que ele falou. A gente não pode fugir das mudanças, né? Sejam elas planejadas ou não, a não ser que você esteja disposto a ficar estagnado. Mesmo estagnado, as mudanças vão se apresentar, vão bater na sua porta. Porque a vida é cíclica, porque o tempo está passando e porque nós estamos nessa existência por um período, né? Aqui nessa terra, nessa casca, nós estamos por um período. Então, sim, a mudança vai se apresentar. E o que ele falou foi genial. Me lembrou que você falou em outro programa, Simone, que você falou daquela história do avião, que você contou pra gente, você lembra? Que você estava com uma amiga e o voo atrasou e a sua amiga ficou desesperada, o que a gente vai fazer agora? E você falou assim, que vai ser ótimo, a gente vai comer naquele restaurante que eu queria te levar. Ou seja, isso é interagir de uma forma positiva quando algo que a gente não esperava, né? Acontece, mas sabe o que acontece? A minha pérola é a resiliência. Então, eu fui construindo essa pérola ao longo, não só agora pela situação que eu passei recentemente com a minha irmã, mas ao longo de várias questões que a gente passou em família. Então, a minha família, a gente foi aprendendo a ser muito forte. Como minha mãe, minhas irmãs, meu pai, tudo que a gente já viveu de grandes mudanças, até inclusive assim, financeira. Nós vivemos uma mudança de viver na abundância e depois não ter nada. E depois as coisas voltarem, né, novamente. Mas assim, essas mudanças, elas te ajudam a você saber sobreviver tanto na alegria quanto na tristeza, tanto na dificuldade quanto na bonança. Então, a gente, é o que Paulo falou. E isso me ajudou muito. E aí a gente, né, agora recentemente eu perdi uma irmã, nós éramos 4. E nessa situação também não é fácil, é uma mudança que foi algo que mudou a vida da gente completamente. Da noite para o dia, porque não foi nada que ninguém esperava. Então mudou não só a minha vida, mas a vida da minha mãe, que passou a ser, de avó, passou a ser praticamente mãe, de novo, de uma menina de 2 anos. Então são coisas que você nunca espera e nunca imagina que você vai passar. Mas que Deus, a gente tem visto Ele nos sustentar nesse tempo. Então, a resiliência é algo que eu tenho aprendido, é uma pérola que a gente construiu, que eu construí, que eu tenho visto minha família construir nesse tempo. É tão interessante que às vezes a gente pede para o Senhor algumas coisas, né? A gente fala, por exemplo, Senhor, eu preciso ser uma mulher mais resiliente, por exemplo, usando o seu exemplo, né? Eu preciso ser uma mulher mais resiliente, ou eu preciso ser uma mulher mais contente com aquilo que eu tenho hoje nas minhas mãos, ou eu preciso ser uma mulher que não tenha medo de encarar a vida, que entenda o movimento que me é imposto e lidar com isso com graça, com desenvoltura, com leveza. Eu preciso disso, Senhor. E aí o Senhor manda o curso de formação, né? A adversidade, o luto, né? Coisas tão difíceis, gente, que estão previstos no nosso plano de viagem, né? A gente veio para essa existência sabendo que ela é por um tempo, né? A gente, se tem uma coisa que é certa na vida, por exemplo, é a morte, né? A não ser para nós que cremos no arrebatamento, fica sempre aquela expectativa. Ô Senhor, eu espero que o Senhor me arrebate antes que eu morra. Mas caso contrário, né? Todos nós vamos passar pelo vale da morte. Seja o nosso próprio desligamento desse corpo ou de alguém que a gente ama, como a Simone e a família da Simone está atravessando, né?
e aí, quando esse tempo chegar, né? E o Renato, ele disse, nós podemos nos preparar para isso. Como se preparar? Como se preparar? Então, gente, o único caminho que eu vejo de preparação é uma conexão, uma construção de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. O Deus que já está no nosso futuro. O Deus que já sabe tudo que a gente vai passar. Ele já sabe. Ele tem os nossos dias escritos. Ele sabe tudo que a gente vai atravessar. Então, nos acheguemos a Ele. Né? Nos acheguemos a Ele. Eu acho que eu tenho, mesmo que não tão próxima da família da Simone, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós já nos conhecemos antes de apresentarmos esse programa junto, já tomamos alguns cafés juntos, já chorei minhas pitangas na casa da Simone, nos ombros dela e do pastor Fábio, né? Marido dela. Então, nós temos alguma vivência. Então, quando a notícia do falecimento da irmã da Simone chegou até mim, eu estava fora de BH, numa viagem, e eu mandei uma mensagem para ela, eu fiquei muito impactada, mas ao mesmo tempo que eu fiquei muito impactada, eu tinha um descanso, que era assim, a Simone conhece o Senhor. A Simone conhece o Senhor. O marido da Simone conhece o Senhor. E eu sei que eles vão ver a face amorosa de Deus, né? Eles não são apenas religiosos frequentadores de igreja. Né? Muitas vezes a Simone já tinha aberto o coração, o anseio dela servir a Deus de uma maneira mais efetiva. Né? Às vezes a gente tomava um café junto e eu sabia que a Simone estava buscando pistas na nossa conversa. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero viver para Deus intensamente, eu quero amar a Deus não apenas com os meus lábios, mas com a minha vida. E isso tudo me veio na memória, assim, como uma avalanche, e que me trouxe um certo conforto. Claro que ali nós oramos, né? Oramos por eles, oramos pela família. O Senhor traz um conforto que só o Senhor pode dar num momento como esse, né? Mas, gente, o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor enxuga as lágrimas dos nossos olhos. E nos dias que a gente não estiver conseguindo andar, porque tá tudo bem você não conseguir andar porque você perdeu alguém que você ama. Tá tudo bem. Nós não somos super-heróis de capa, sabe, gente? A gente é crente, mas a gente não é infalível, né? Nesses dias que a gente não conseguir andar, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos carregar, né? Ele vai nos fazer atravessar. Essa é a nossa esperança. Que seja qual for a mudança pela qual a gente vai passar, o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos. Então, é muito importante para você que está nos assistindo, talvez você esteja vivendo uma mudança, como essa mudança que se impôs à vida da Simone e da sua família. Talvez você esteja vivendo uma mudança como uma Bebel. Eu vou ter que mudar de cidade. Isso inclui construir novos vínculos, uma igreja, amigos novos, uma outra cultura. Você vai para o sul do Brasil, uma outra cabeça, uma outra mentalidade, um novo negócio. Também tem as suas dificuldades. Ou às vezes você esteja como a Priscila, tendo que lidar com um novo empreendimento que não era bem isso que ela queria fazer, né? E tal. Eu quero dizer para você, coloca o Senhor no centro da sua vida, sabe? Entenda que Deus não é uma figura distante, é uma pessoa que está com muitas coisas mais importantes para cuidar, sabe? Deus é Deus. Deus é Deus. Essa palavra engloba tudo. Ele é o pai que fica na beirada da cama de um filho fazendo quimioterapia, e ele é o pai que tira as rodinhas da bicicleta e vibra com o filho. Sabe? Ele é um pai em todos os momentos. Então, nos momentos ordinários, nos momentos comuns e nos momentos de intensa dor, ele é um pai. Que ele seja o seu pai, né? Em nome de Jesus. Deixa eu compartilhar com vocês a minha pérola. Bom, eu passo por mudanças o tempo todo, mas nesse exato momento da minha vida, eu estou passando por uma mudança física, né? Uma mudança pela menopausa. Então, parece uma coisa boba, né? A menopausa, ela chega, gente. Meu marido falou assim que é a próxima graduação da TPM. Ele tem que aprender a lidar com uma mulher com menopausa, né? E é tão interessante porque nessa fase da minha vida, pensamentos recorrentes, né? É tempo de pendurar as chuteiras.
Entendeu? Eu estou falando com vocês honestamente, estou abrindo meu coração. Tempo de pendurar chuteiras. Não, hoje tem gente que faz muito melhor do que eu. Elas podem ir. Hoje tem muitas pregadoras, muitas evangelistas, meninas mais jovens, mais capacitadas, mais inteligentes, elas podem ocupar o lugar, entendeu? Vem aquele sentimento assim de, já deu, eu tenho que saber a hora de sair de cena. É o sentimento que a menopausa traz para a mulher. Uhum. Talvez por a gente viver essa realidade no Brasil, onde as pessoas são muito cruéis, né? As pessoas são muito cruéis. Esses dias mesmo eu vi eu estava dando um depoimento no Glorify, um depoimento do meu coração, eu estava abrindo meu coração e a câmera me pega bem, sabe, o ângulo cheio, assim, com todas as minhas rugas, com todas as minhas marcas. E tá tudo bem, eu tenho 55 anos. E tá tudo bem, eu tô de bem com a minha idade. Aí a câmera chegou bem perto, assim, de mim e eu compartilhei algo do coração. Quando você não tiver vontade de orar, vai assim mesmo. Põe uma música, vai buscar o Senhor, vai se derramar diante dele, vai ser... Eu estava sendo totalmente honesta, transparente, eu estava falando alguma coisa de nível espiritual mais elevado, buscando trazer as pessoas, sabe, para algo mais elevado. E aí tinha um comentário escrito assim, mas ela tá toda inflada. Ela está toda inflada. Sabe por que eu estou inflada? Porque eu tenho hipotireoidismo. Entendeu? Você se vê na necessidade de explicar para as pessoas por que você está envelhecendo. Você não tinha que explicar velhice. Você não tinha que explicar por que você está com o rosto inchado. Entendeu? Você não tinha que explicar por que seus cabelos são brancos. Você não tinha que explicar isso. Então, no Brasil, especialmente, o envelhecer é muito difícil. E se você é uma pessoa pública, isso se torna mais difícil ainda. E qual que é a pérola que eu extraí né, dessa cobrança, dessa exigência, A pérola que eu extraí foi a paz. Aleluia. Entendeu? A paz. Deus me fez experimentar paz, sabe? Os seus dias vão... Você vai pendurar chuteiras quando eu dizer que você vai pendurar chuteiras. Você vai parar quando eu dizer que você vai parar. Você vai envelhecer feliz, Helena, porque só envelhece quem está vivo. E você tem muitas coisas legais demais para curtir na sua idade madura, entendeu? E tá tudo bem. O hipotireoidismo você pode tratar, mas para ter uma boa saúde, não para prestar satisfação para as pessoas da sua imagem. Então, essa paz que brotou no meio do turbilhão foi algo que só podia ter vindo do céu. Sim. É algo que Deus gera no meio do caos. É claro que eu tive ajuda, graças a Deus, uma boa terapeuta. Né? Tive uma boa mentora, a Kenia Shabe, que é uma pessoa, que é uma treinadora, uma instrutora, né? Que me fez perceber muitas coisas muito bacanas. E emergiu essa pérola, a paz, entendeu? De bem comigo mesma. Inflado ou não, com hipotireoidismo ou não, entendeu? Se tem coisas que eu posso transformar, vou transformar, mas porque eu quero ficar bem comigo mesma, não porque eu tenho que entrar num padrão, né? Porque o Senhor já me libertou disso, né? Ele me deu uma nova vida para eu viver, plenamente para eu viver, seja em qual idade eu tiver. Maravilhoso. Bacana é que a gente para e pensa que tudo pode mudar, né? Mas Deus não muda. Deus não Ele é o mesmo. A palavra dele é a mesma. O amor dele por nós é o mesmo. O caminho da salvação é o mesmo. Né? E Helena, por favor, não pare nunca. Não, só vou parar quando Deus mandar. Faz igual a música, né? Não pare. Gente, com essas palavras maravilhosas da Bebel Quillan, a gente encerra, né? O Senhor é imutável. Então pode colocar toda a sua atenção nele, porque ele vai te reger em qualquer fase da sua vida. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Priscila, Simone, obrigada. Bebel, obrigada. E até o próximo chá, se Deus quiser. Até lá.